Bom dia, garotada do 7º ano. Agora nós vamos ter aqui uma aula rápida aqui sobre números inteiros. Observe aqui a ideia de números inteiros. Aonde utilizamos números inteiros? Nesse exemplo aqui, mostrando uma tabela de um campeonato brasileiro do ano 2011, na 11ª rodada, nós podemos observar aqui no saldo de gols a aplicação dos números inteiros positivos e negativos. Porque os números inteiros eles podem ser positivos ou negativos. Então observe aqui, mais 14 significa que é um saldo positivo de 14 gols. Menos 1 é um saldo negativo, ou seja, marcou menos gols do que sofreu. Aí o saldo fica negativo. Outras aplicações para números inteiros negativos e positivos, a gente observa aqui no termômetro a temperatura acima de zero e a temperatura abaixo de zero. Acima de zero ela é positiva, abaixo de zero ela é negativa. Nós observamos também o uso dos números inteiros nas contas bancárias, quando você puxa o extrato. Aí tem aqui o saldo menos 50, crédito de mais 100, saldo final 50. Ou seja, se tem menos 50, quer dizer que você gastou R$50 da sua conta, é um número negativo. Se tem crédito de mais 100, quer dizer que você recebeu ou depositou R$100 na sua conta. Então, observe a importância dos números inteiros negativos e positivos. Outro local que podemos verificar a utilização dos números inteiros é nos botões do elevador. Nós temos aqui o andar 0, que é o térreo, o andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é primeiro andar, segundo andar e assim vai, e os andares menos 1 e menos 2, que significa que são andares no subsolo, ou seja, abaixo do térreo, estão lá no subterrâneo. Aqui na reta numérica também a gente vê a aplicação dos números inteiros positivos e negativos. Nessa reta aqui representa aqui uma linha do tempo. O ano 0 é o ano do nascimento de Cristo, como vocês podem ver. Antes de Cristo são dados negativos, menos 400 anos ou 400 antes de Cristo, que é na reta numérica, que a civilização, os gregos não conheciam os números negativos. Aí aqui, por exemplo, desse outro lado, nós temos aqui 600 anos depois de Cristo. Os hindus já usavam quantidades negativas. Então aqui é o avanço do uso dos números inteiros negativos e positivos. Nessa outra figura aqui, vocês podem observar a utilização dos números negativos para representar altitudes e profundidades. O mar, ele é tido como marco zero, o seu nível da sua superfície. Então, acima do nível do mar é um número positivo, abaixo do nível do mar são números negativos. Aqui também nós vamos ver agora aqui o conjunto dos números inteiros, como ele é formado. O conjunto dos números inteiros, ele é formado por todo e qualquer número inteiro negativo ou inteiro positivo, e ele é representado pela letra Z. Como nós estudamos anteriormente que o conjunto dos números naturais era representado pela letra N, o conjunto dos números inteiros ele será representado pela letra Z. Uma reta, ela pode ser representada por diversas formas. Nós temos aqui a fita métrica, nós temos a trena, que pode representar uma reta numérica. E aqui vocês observem essas outras retas aqui, essa partindo do ponto 0 apenas para frente indica os números positivos. Essa do 0, onde ela parte para o positivo e parte para o negativo, ela está indicando aqui números inteiros positivos e números inteiros negativos. Observe essa outra reta, ela mostra Brasília como ponto 0, ponto central, e à medida com que você avança, vai se aumentando positivamente. À medida que você recua, vai se aumentando negativamente os dados. Aqui uma outra reta representando o nível do mar, acima do nível do mar positivo, abaixo do nível do mar negativo. Se a gente for observar essa última reta aqui, o ponto A e o ponto P, nós podemos identificar se eles estão no lado positivo ou negativo da reta. Então, onde é o lado positivo? O lado positivo é para onde a reta segue depois do zero. E o lado negativo é para onde a reta segue antes do zero.
Então, P está no lado negativo, que é antes do zero. A está no lado positivo, que é depois do zero. Aqui nós temos também um módulo de um número inteiro. O que é o módulo de um número inteiro? Falando de uma forma resumida e prática, o módulo de um número inteiro é a distância que esse número tem para o zero. Ou seja, todo módulo de um número inteiro será o próprio número, porém positivo, certo? Por exemplo, qual o módulo de 5 negativo? A distância que 5 tem para o zero é de 5 unidades. Então, o módulo de 5 negativo será 5 positivo. Aqui, observe aqui, ó, o módulo de 0 é 0, o módulo de mais 6 é 6, o módulo de menos 4 é 4. 4 unidades, 6 unidades, 0 unidades. Então, o módulo de qualquer número inteiro diferente de 0 é sempre positivo. Existem os números inteiros opostos ou simétricos. Por exemplo, menos 3 e mais 3, eles são opostos, porque eles possuem a mesma distância para o zero. E eles são simétricos, porque eles representam a mesma unidade, porém uma positiva e a outra negativa. A distância dos dois é de 3 unidades. E para compararmos números inteiros, nós utilizamos os sinais já conhecidos de maior que e menor que são esses símbolos aqui. Nós temos o símbolo aqui, o símbolo de maior que e menor que. Então, utilizando o símbolo de maior que e menor que, nós podemos fazer comparação de números e também utilizando a igualdade e a diferença, certo? Então, observe aqui, ó, mais 15 é maior do que mais 10. Eu poderia utilizar aqui menos 10 menor do que menos 5. Mais 10 maior que 0. Mais 5 maior que menos 10. 0 maior que menos 10 ou 10 menor, menos 10 menor que 0. Aqui nós vemos a utilização do símbolo de maior e menor.